Boas noites, bem-vindos a este encontro com que encerramos o nosso percurso em torno das cartas do Apocalipse, das 7 cartas do Apocalipse. Convido a colocarmos na presença de Deus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Sete de sabedoria, rogai por nós. São João Evangelista, rogai por nós. São João Paulo II, rogai por nós. Bom, eu tinha, no início, quando foi feito o anúncio destas catequeses através do nosso canal do YouTube, eu tinha, no início, anunciado que terminaríamos no dia 11 de junho, depois houve uma introdução às cartas e, por isso, prolonguei para mais uma sessão, de modo que terminamos uma semana depois da data inicialmente prevista. Chegamos à carta de Laodiceia, é a última, mas talvez seja a primeira em termos de fama, talvez seja a que é mais vezes citada e a que talvez todos nós possamos ter alguma ideia acerca da mesma. Começo então por referir-me a esta cidade, que é vizinha de Colossos, que deu depois origem, a quem São Paulo dirigiu a carta aos Colossenses. É uma cidade também bastante perto de Filadélfia. É uma cidade notável por estas três características. Era muito rica, era uma cidade muito rica. Quando, no ano 60 depois de Cristo, houve um grande terremoto e a cidade ficou bastante arruinada, Roma propôs-se fazer um pequeno plano de Marshall, ou fazer empréstimos para a cidade reconstruir-se, e desdenhosamente ou estrategicamente Laodiceia recusou o dinheiro emprestado por Roma, porque tinha capital próprio para se relançar na sua construção. E de facto então as atividades em torno de atividades bancárias próprias da altura era um dos traços distintivos desta terra. Um segundo traço bastante relevante é que ali se faziam trabalhos com uma lã negra, portanto havia uma próspera atividade têxtil. Seria abusivo dizer indústria têxtil, mas enfim, havia operariado a trabalhar nos têxteis, ou uma palavra mais justa e mais própria, havia artesãos que se dedicavam com muita competência a trabalhar nos têxteis. A terceira atividade própria do lugar, para nós hoje em dia bastante, diria, até estranha e parecer-nos-ia obviamente perigosa, é que havia uma academia, uma pequena atividade quase que de faculdade ou de uma atividade clínica em torno da oftalmologia. Parece que havia uma pedra que era valorizada como poderes curativos para os problemas com os olhos. Então essa pedra era destruída, reduzida a pó, depois juntava-se lá com os colírios e, portanto, enfim, as pessoas que estavam cegas recorriam por toda a bacia do Mediterrâneo a essa medicina e, portanto, podemos ter boas razões para desconfiar que, em vez de contribuir para que as pessoas curassem, deve ter sido um fator para aumentar a cegueira na bacia do Mediterrâneo. Mas pronto, isso são impropérios da minha parte que não me estendo mais. Laodiceia. A palavra laos, na língua grega, quer dizer povo, dá origem, na nossa linguagem religiosa, dá origem aos leigos. Os leigos são os membros do povo de Deus. Uma coisa são os leigos, que todos os batizados são fiéis leigos, devem ser fiéis leigos. Outra coisa são os laicos. A palavra leigo e laico têm a mesma origem. Os laicos são as pessoas que querem recusar a presença dos cristãos na cidade. Uma coisa são os fiéis leigos pelo batismo, outros são os laicos, é o laicismo, que recusa o direito de cidadania dos cristãos. O laicismo quer reconduzir ou quer conduzir os leigos à sacristia,
uma boa compreensão do batismo faz que os leigos frequentem poucas sacristías. É um bom sinal da temperatura de uma paróquia, é ver se há poucos leigos na sacristia, ou seja, se as pessoas não estão enfiadas em conversas absolutamente insignificantes e às vezes até perturbantes, pelo contrário, se saem para fazer missão. Bom, Laos significa povo, Laodiceia, a segunda parte do nome, terá que ver com diké, que é uma palavra que significa justiça. Abusando um pouco, poder-se dizer que esta é a cidade da democracia. É a cidade que tem estruturas, tem uma organização que lhe permite ter grande autoconfiança. Esta maneira de esta cidade estar, portanto, satisfeita com a sua capacidade de armazenamento, com a sua capacidade bancária, com a sua capacidade de atividade comercial, se por um lado dá autocomplacência, dá satisfação, dá segurança, vai ser o motivo da grande crítica que o Senhor, através das palavras que entrega, que confia a João, vai dizer ao anjo desta igreja. Passo a ler o primeiro versículo. Diz assim o primeiro versículo. Ao anjo da igreja de Laodiceia escreve: isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio das criaturas de Deus. Bom, parece-me relevante dizer aqui assim uma palavra mais sobre esta questão da democracia. Bendito seja Deus pela Igreja estar organizada com idoneidade. A idoneidade significa que não há arbítrio, não é quer posse e mando, significa que há processos dentro da vida da Igreja, processos canónicos, processos devidamente regulamentados, processos devidamente fundamentados num direito que é muitas vezes expurgado, revisto, na santidade com que a Igreja procura adaptar os seus instrumentos aos tempos. Agora, colocado isso, este reconhecimento que a Igreja é uma instituição que se pauta ou que procura pautar-se por viver de uma maneira que seja verídica, que seja verdadeira, antes de mais também nas suas instituições, chama a atenção para que a Igreja não é uma democracia. A Igreja não é uma democracia. Ou seja, que a prática democrática para chegar a maiorias, a prática democrática para contar votos, as práticas democráticas, ou pelo menos as sociedades parlamentares, das sociedades que se organizam no sentido democrático, para que aquilo que é vitorioso, a tendência maioritária, torna-se lei. Essa para a Igreja não é a maneira de proceder da Igreja, não foi, não é e não poderá ser. Não vai a votos se acreditamos na ressurreição ou não acreditamos na ressurreição, não vai a votos se acreditamos na presença real de Jesus na Eucaristia ou se não acreditamos, não vai a votos se acreditamos que há uma sobrevivência depois da morte. Bom, lembro que a primeira vez que isto foi a votos, a primeira vez que aparece uma votação nos Evangelhos, é para levar à morte aquele que se intitulava como Messias, e portanto para cima de 95, 96, 97, 98, 99% das pessoas votaram a favor da crucifixão. Estava lá Maria, a Madalena, João, mais uma outra mulher, e portanto, enfim, a esmagadora maioria votou democraticamente, se é que assim se pode dizer, muitas vezes a democracia também rima com manipulação, portanto, votou a favor da crucifixão de Jesus. O método de chegarmos à verdade na Igreja não é contarmos os votos das pessoas que estão presentes, até porque às vezes esses são os votos manipulados. Se há alguma maioria na Igreja, como lembrava o Papa Bento XVI, essa maioria é de todos os que são crentes em todos os tempos da história da Igreja. A maioria para nós inclui os santos, inclui os mártires, inclui todos aqueles que são povo de Deus,
na nossa presença quando nos encontramos na missa, ou todos os que são povo de Deus nesta grande peregrinação que atravessa os séculos e os tempos. É relevante chamar a atenção para que a Igreja não procede democraticamente, a doutrina não é contabilizada no momento em que está a acontecer na Alemanha um importante encontro de fiéis leigos, são cerca de 300 pessoas que se reúnem, já aqui o nomeei, e é onde está a ir a votos a doutrina. É óbvio que poderá ganhar os resultados poderão ser esmagadores no sentido de esvaziar a Igreja da sua doutrina tradicional. Mas, portanto, no final dessas votações não estará presente a Igreja, senão apenas uma caricatura muito mundanizada, muito paganizada de um grupo de gente que começou por ser cristã e que a certa altura terminou apenas popularucha, a dar um espetáculo cómico para maiorias que já não se interessam nada do que os cristãos pensam. Bom, posto isto, avanço para os 3 títulos com que o Senhor se apresenta. O primeiro título, ele diz que é o Amém. O segundo título diz que é testemunha fiel e verdadeira. E o terceiro é o princípio das criaturas de Deus. De alguma maneira, há aqui uma inversão do argumento que já tinha surgido no início do livro do Apocalipse. Jesus apresenta-se como o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Agora o fim, o Amém, portanto, a realidade final, vem no princípio. E, ao contrário, há uma referência à palavra princípio na terceira característica. Portanto, o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio das criaturas de Deus. O que é que estamos perante o quê? Estamos perante a assunção por Jesus de títulos que o Antigo Testamento, antes de mais, reservava ao próprio Deus. Vejamos o livro do profeta Isaías. Diz assim, Isaías 65:16. Quem quiser ser abençoado na terra, procure a bênção em Deus fiel. E quem quiser jurar na terra, jure por Deus fiel. Bom, o texto que aqui está na versão hebraica soaria desta maneira: quem quiser ser abençoado na terra, procura a bênção em Deus, Amém. E quem quiser jurar na terra, jure por Deus, Amém. Neste mesmo sentido, encontramos na segunda carta de São Paulo aos Coríntios, no capítulo 1, versículos 19-20. Pois o Filho de Deus, Jesus Cristo, que entre vós foi pregado por nós, por mim, por Silvano e por Timóteo, não foi sim e não, o que há nele é sim. É que todas as promessas de Deus encontram nele um sim. Por isso é que, mediante ele, nós dizemos Amém a Deus na sua glória. Bom, aqui a palavra sim, ela própria, aparece como sinónimo de Amém. O grande Amém que Deus nos diz, o grande sim que Deus nos diz, é a vida de Jesus Cristo. A palavra Amém, sabemos, tem um balanço. Por um lado significa fundamento, por um lado significa qualquer coisa de seguro, qualquer coisa de absolutamente certo, e por outro lado significa qualquer coisa mais subjetivo, significa abandono, entrega, pôr-me nas mãos. Então, Amém quer dizer que em Deus tenho fundamento e que nas mãos de Deus me posso abandonar. Deus está fundamentado em si próprio e eu fundamento-me em Deus através deste Amém que digo ao Senhor. Lembro do relevo da palavra Amém na liturgia dos cristãos que estavam aqui na Península Ibérica, no tempo dos romanos e depois quando chegaram os muçulmanos, a chamada liturgia moçárabe.
E nessa liturgia, na missa, muitas vezes os fiéis leigos diziam Amém à ação litúrgica. Ora bem, este Amém é dizer sim a Deus presente connosco. Então o Senhor apresenta-se como Amém. Reparem, no Antigo Testamento, em Isaías, Deus é o Amém. Jesus apresenta-se como Amém. E a Igreja responde na liturgia Amém. Quer dizer, a certeza de Deus é manifesta em Jesus e a Igreja adquire-a na celebração da fé, na sua liturgia. Bom, o segundo título que Jesus se atribui é de ser a testemunha fiel e verdadeira. Trata-se de um tema recorrente no livro do Apocalipse, Jesus como testemunha fiel e verdadeira. Estes dois títulos, obviamente, que se conjugam, que se têm intercorrências que, de alguma maneira, vão de um para o outro. O testemunho de Jesus só é relevante porque é o testemunho verdadeiro. O testemunho de Jesus não é outra coisa senão o testemunho da verdade. Dizia Chesterton, não vale a pena dizeres que és muito honesto, não vale a pena dizeres sinceramente que és desonesto, porque também isso é uma desonestidade. Não vale a pena o teu testemunho dizer que és desonesto, porque também isso é uma desonestidade. O testemunho de Jesus é o testemunho autêntico, é o testemunho daquela verdade que o Senhor traz ao mundo como luz do mundo, assim como o vemos em abundância em João 9. Então estamos aqui assim, nesta realidade extremamente importante, que é o testemunho verídico que Jesus traz em toda a sua vida. A experiência que os homens fazem em Jesus é de que ali há verdade, de que ali há uma manifestação da verdade que tem o tamanho todo que a minha vida deseja, sendo maior do que a minha vida. O terceiro título que é referido acerca de Jesus é que ele é o princípio das criaturas de Deus. Então, se repararem, estão aqui assim incluídos os três tempos. Jesus é o princípio no princípio. Lembro que uma coisa é o princípio, uma coisa é a origem, outra coisa é o começo. O começo da minha vida está lá para trás, não volta. O começo de uma corrida, o começo do ano letivo, estão marcados em alguma data no calendário. Estão lá para trás, já não voltam. Outra coisa é o princípio. E quando há pureza e quando há verticalidade e quando há radicalidade, há sempre um desejo de voltar ao princípio. O que a Igreja faz nos seus santos é voltar sempre ao princípio da sua experiência, é voltar sempre à sua origem. E o que a Igreja faz em cada quaresma, em cada advento, é de novo encaminhar-nos para o princípio, para voltarmos lá a esta origem que nos regenera. Então, Jesus apresenta-se como o princípio no princípio, Jesus apresenta-se a testemunha fiel na travessia dos dias, no presente, e Jesus apresenta-se como o Amém. A história não converge para o nada. A história não é uma paixão inútil, a história não vai desaguar no nirvana, na dissolução do que quer que seja. A história é esse encontro entre o gesto criador de Deus e a liberdade do homem, que quando adere ao Senhor em Cristo, é também ela, a liberdade do homem, um Amém convergente com o desígnio de Deus, que é de nos conduzir a este momento culminante de relação com Deus, a que chamamos de eternidade, a que chamamos paraíso. Bom, leio o versículo seguinte. Diz assim o versículo 16: Conheço as tuas obras, não és nem frio nem quente, quem dera fosses frio ou quente. Mas porque és tépido, nem frio nem quente, estou para te vomitar da minha boca. Muitas traduções colocam oxalá fosses frio ou quente, portanto não uso essa expressão que é de origem muçulmana, é um resquício da presença dos mouros entre nós, queira Alá,
não vou invocar o nome de Alá no momento em que nos estamos a colocar perante a mediação de Cristo. Então, esta expressão é famosa, não és frio nem quente, não és carne nem peixe. E esta crítica é crescente e contundente. És tépido, nem frio nem quente. Bom, o tema desta carta parece ser uma igreja que se arranjou os seus estratagemas, arranjou as suas estratégias para ter segurança. E, portanto, a única segurança da igreja é a relação com Deus. Estes aqui, sim, terão arranjado uma maneira de estar com um negócio aberto, vantajoso e, ao mesmo tempo, procurar subsídios de Deus. Lembro uma pequena história que eu ouvi em tempos ao jogador de futebol Torres, que fez parte da equipa do Eusébio no Mundial de 66, e que ele contava que em algum momento um jogador, que ele não disse o nome, teria um contrato, vamos pôr a hipótese, com a Adidas, e o jogador que era mais perto que os outros disse, vou fazer um contrato na minha ideia que era com a Puma, que era uma marca que, aliás, nem sei se existe hoje em dia, de artigos desportivos. Então o jogador fez o acordo com as duas e entrou em campo com uma bota da Adidas e com uma bota da Puma. E, como é óbvio, o resultado foi que nem uma nem outra o pagaram, não é? Portanto, ficou sem receber pagamento de ambos os lados. Ora bem, querer as consolações de Deus e as vantagens do mundo geralmente é um caminho muito perverso e é um caminho que vai deixar quem o pratica numa solidão maior e numa solidão crescente. Conheces as tuas obras, não és nem frio nem quente. No Evangelho de São João há uma passagem, há duas passagens muito significativas acerca do frio e do quente. O momento mais frio dos Evangelhos é quando, depois da traição de Jesus, em João 18, traiu Jesus, Pedro recusou reconhecer Jesus, há frio na noite e Pedro vai-se aquecer junto das brasas e começa a dizer, mas tu também eras discípulo dele. Bom, não há calor que crie conforto num coração traído, num coração que traiu. Poderá haver adiamento, poderá haver disfarce, poderá haver camuflagem. Agora, quem traiu traz dentro de si esse frio, que depois vai se chamar cinismo, esse frio que depois vai ter manifestações de ordem vária, duplicidade, de uma pessoa que jamais acredita que o bem pode estar aí, porque o que eu conheço é o mal que eu faço. Então, enfim, este episódio de João 18, que depois contrasta com João 21:9, onde os discípulos vão pescar e quando regressam à terra e quando voltam à terra, voltam a casa, estão em casa, encontram umas brasas que são acesas por Jesus, que são as brasas que são o calor do coração de Jesus. Estes amigos desta igreja não são frios nem quentes, não são carne nem peixe, não estão naquela relação com Jesus que aquece a vida, que confirma a vida. És tépido, nem frio nem quente. Lembro aqui assim qualquer coisa que foi dito próximo desta crítica na primeira carta, na carta à igreja de Éfeso. É dito, volta ao teu primeiro amor, Éfeso, Apocalipse 2:4. Lembro uma passagem do livro das Crónicas, segundo livro das Crónicas, 24, versículo 5. Então, estamos no tempo do rei Joás, que manda reconstruir o templo, e a páginas tantas é dito, depois disto, Joás resolveu restaurar o templo do Senhor, reuniu os sacerdotes e os levitas e disse-lhes, ide pelas cidades de Judá e recebei todos os anos
dinheiro de todos os israelitas para reparar a casa do vosso Deus. Fazei isto com diligência. Os levitas, porém, foram negligentes. Um pouco no mesmo sentido, leio Oseias 7,14. Então aqui se diz: não clamaram por mim do fundo do seu coração quando se lamentavam prostrados nos seus leitos. Bom, o rei manda aos sacerdotes serem diligentes e eles são negligentes. Isto poderá estar no coração de todos nós, mas, como é óbvio, tem que estar mais vigilante daqueles que são os pastores. Se fraco rei faz fraca a forte gente, como dizia o Camões, é óbvio que o vigor e o entusiasmo dos pastores também criam entusiasmo nas pessoas. Estes comentários às cartas do Apocalipse começaram no contexto da pandemia e, portanto, agora que foi levantado o estado de emergência, agora que permitiu-se regressar ao culto público, chama a atenção que a própria Igreja, como é óbvio, não se pode tornar uma secção avançada da Direção-Geral dos Serviços de Saúde, sendo que a missão dos padres não é tornarem-se agentes sanitários sem formação em enfermagem. Uma coisa curiosa é que, às vezes, as pessoas que tiveram experiências políticas muito extremistas ficam depois fervorosos funcionários extremados de uma ASAI qualquer, a ver se as regras todas e todas as rúbricas se cumprem. Quem teve experiências muito extremadas, muitas vezes torna-se extremista no exercício obsessivo das regras. Enfim, ao discurso dos padres foi muitas vezes criticado que eram muito moralistas, que os padres se agarravam muito aos mandamentos da lei de Deus. É óbvio que hoje um padre que se agarra aos mandamentos da lei de Deus não tem auditório. Então, enfim, parece que há aqui uma migração que, no entanto, não é saudável e que, de maneira nenhuma, pode permanecer, que esta migração de quem antes militava insistentemente a pedir o cumprimento dos mandamentos, hoje o seu âmbito de missão não é dizer como é que se lava as mãos, como é que se lava as mãos, como é que se põe a máscara, como é que se põe a máscara, com os circuitos na Igreja. Tudo isso é meramente funcional, tudo isso é sanitário, bendito seja Deus pelas comunidades terem as pessoas que o fazem. Agora, a Igreja não é fria nem quente, seria tépida e morna se o seu entusiasmo tivesse na aplicação nas normas da DGS, esquecendo o entusiasmo em propor o Evangelho. És tépida, não és frio nem quente, era o discurso que seria feito a uma Igreja que estivesse apenas obcecada nos seus pastores com as regras emanadas pelas autoridades sanitárias. E chega agora ao versículo 17, muito contundente na crítica que faz à autorreferencialidade desta Igreja. Lembro que é uma crítica recorrente no Papa Francisco, a uma Igreja que se fecha sobre si própria, uma Igreja que vive na autossuficiência, que vive apenas a mandar mensagens de Facebook de uma paróquia para a outra, que vive apenas a mandar informações dentro da diocese ou dentro da família religiosa, dentro da congregação, dentro do movimento, em que estamos sobretudo preocupados em fazermos boa figura, esquecendo da relação que temos com Deus. Então leio o versículo. Dizes: sou rico, cheio de bens e de nada preciso. E não sabes que és infeliz, miserável, pobre, cego e nu. É curioso então, chama a atenção que em Laodiceia havia bancos, havia atividade têxtil e havia uma clínica oftalmológica. Bom, o que estas pessoas dizem é que sou rico, portanto tenho os meus bancos, mas estou cheio de bens, tenho um armazém grande, tenho uma despensa muito grande, tenho um guarda-roupa fascinante,
e, portanto, não preciso de medicina nenhuma, não preciso de ajuda nenhuma, estou contentíssimo com o estilo de vida que tenho. A crítica, não sabes que és infeliz, pobre, cego e nu. A primeira palavra é de grande relevo. O que esconde cada pessoa quando se esconde de Deus. Mas que quantidade de brincadeiras, e brincadeiras de adulto, e brincadeiras que podem levar o dia inteiro, e brincadeiras que podem ser uma vida muito trabalhosa, quantas brincadeiras para não enfrentarmos que somos infelizes. O que é o desporto na sociedade contemporânea, senão um grande jogo para a pessoa não enfrentar que não tem propósito de vida, que não tem nada por combater na vida, não tem nada que mereça o bom combate da sua vida. Às vezes o trabalho deixou de ser obra de colaboração, de criação, o trabalho deixou de ser uma atividade para construir comunidade, o trabalho tornou-se fundamentalmente uma maneira de a pessoa se cansar e uma pessoa, portanto, despejar-se da sua angústia através da maneira como se cansa com as suas atividades. Bom, de facto, temos 1000 objetos com que tapar o coração e penso que é disso que nos fala esta carta. Lembro uma frase de Tiago Cavaco, o pastor da Igreja Batista de Lisboa, portanto, sendo alguém originário de uma igreja protestante, como dizemos os católicos, encontro no que ele diz uma afirmação muito compatível, aliás, muito desafiadora para a maneira como nos aburguesamos dentro da Igreja Católica, dentro da sociedade em geral e também, não raro, dentro dos cristãos católicos, seja neste paróquia, seja neste movimento, seja nesta experiência de igreja, que muitas vezes tem consigo estes humus, tem consigo estes fungos de uma autossuficiência, então vigorosamente criticada nesta carta do Apocalipse. Diz-te Tiago Cavaco: não somos chamados a amar porque é tão natural para nós como respirar. Não acreditemos que amar é tão natural como respirar. Uma cultura que se convence precocemente dos seus bons sentimentos é uma cultura mais alienada, mais fora de si do que acordada. Essa cultura tornar-se-á a medida da sua própria qualidade, tornar-se-á o centro de si mesma numa espiral narcisista bem insuportável. O que é extraordinário e estranho é que quem diz que tem estas coisas todas são os que se entendem a si próprios como crentes. Bom, o estar cheio de si é tantas vezes o grande drama da existência espiritual, porque então o vazio é irremediável. Estando cheio de si, a pessoa não se torna peregrina de nada e não vai beber porque a sua sede está camuflada. Lembro que não sobra nada de cristão para quem não precisa urgentemente de salvação. Lembro que o que sobra de cristianismo para quem não precisa de salvação são ruínas com aparência de moradia, mas que tarde ou cedo mostrarão que quem assim vive tem, como dizia o texto, uma vida infeliz. Bom, lembro que estamos aqui assim colocados perante este tema dos dois senhores. A quem é que eu sirvo? Sirvo ao Senhor, a quem chamo Deus, ou sirvo-me a mim através do Senhor, a quem eu não quero servir como Deus? Então estamos aqui assim, neste estilo de vida. O que eu preciso é de Deus,
ou dos seus subsídios? Preciso de Deus para ir à procura dele, ou preciso que Deus me dê tantas condições de vida que não preciso de procurar mais nada? Estamos nesta tensão e nesta dialética, nesta carta que é altamente provocadora para os comodismos, para os conformismos, para a maneira como a pessoa se aburguesa. Aburguesar-se, não no sentido marxista da palavra, aburguesar-se é ter um estilo de vida em que Deus não é necessário. Aburguesar-se é ter um estilo de vida em que de Deus o que eu preciso, quando muito, é subsídios, de Deus o que eu preciso, quando muito, é estímulos. Mas o que eu quero para a vida é que eu controle a vida. Bom, passo ao versículo seguinte, onde então se diz: aconselho-te a que me compres ouro purificado no fogo para enriqueceres, vestes brancas para te cobrires e não se ver a tua vergonhosa nudez, e colírio para ungires os olhos e recuperares a vista. Curiosamente então, esta cidade que tinha as riquezas que enunciei, uma cidade de banqueiros, o que lhe é dito é que vai à procura de outro ouro. E aquele ouro que pode enriquecer a tua vida, o ouro que te pode verdadeiramente enriquecer, é a vida de oração. Não há outra riqueza fora daquela que a vida de oração nos proporciona, que é a riqueza de partilharmos todos os bens com Deus. Pela vida de oração, abrimos-nos a partilhar dos bens de Deus. É-lhe dito para ele se vestir e cobrir a sua nudez, a sua vergonhosa nudez. Esta nudez que vem de Adão, esta nudez que se chama pecado, esta nudez que é vermos uns nos outros os defeitos, esta nudez que é vermos uns nos outros os vícios. A vida vestida, a vida revestida pelos sacramentos, antes de mais o sacramento do batismo. São os sacramentos que nos vestem e nos revestem daquela dignidade que não teríamos por nós, daquela dignidade que temos porque Jesus nos reveste dele, nos veste para ele. E por fim, este colírio que será a palavra de Deus. Naquela cidade onde havia bancos, é-lhe anunciada uma riqueza maior, um ouro melhor, o ouro da oração. Naquela cidade onde havia atividades têxteis com lã negra, é oferecida a veste branca daqueles que lavavam as suas roupas no sangue do Cordeiro. E o colírio, naquela cidade onde havia uma clínica que tratava das dificuldades lá da divisão daqueles tempos, é-lhe anunciado uma maneira de ver melhor, de ver mais, de ver dentro. E essa possibilidade de ver com este discernimento tem que ver com a nossa abertura à palavra de Deus. Se repararmos neste mesmo versículo, há uma expressão bastante curiosa e que poderá, à primeira vista, parecer que está em contradição com todo o sentido do Evangelho. Assim, é dito no versículo 18, aconselho-te a que me compres. Então, Deus não oferece a sua graça, então as coisas não chegam a nós na gratuidade de Deus, mas é preciso fazer um negócio, é preciso ir negociar com Deus. É curioso que esta expressão tem um grande relevo e uma grande riqueza em toda a Escritura. Antes de mais, chama a atenção para Isaías 55:1. Aqui se diz aquela frase que é por mais conhecida: todos os que tiverdes sedes, vinde por água, quem não tiver dinheiro, venha também, comprai e comei, sem dinheiro, de graça, vinho e leite. Coisa estranha, comprai sem dinheiro, mas do que é que se trata aqui assim? Se dermos uma passagem ao Evangelho, encontramos também na famosa parábola do tesouro encontrado, em Mateus 13, diz assim: o reino dos céus, Mateus 13:44, o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido no campo. O homem que o encontrou, esconde-o e, cheio de alegria, vai, vende tudo o que tem e compra aquele campo. Então, enfim, há aqui uma insistência na atividade comercial.
E finalmente, na famosa também parábola das virgens sábias e virgens estultas, há 5 que estão preparadas para a chegada do seu esposo, que se prepararam, há 5 que se entregaram a atividades consumistas, e eis que então é dito em 25:9. Responderam as virgens prudentes: não se vai dar o caso que não chegue para nós e para nós, ide antes comprar azeite aos vendedores. Então, o que está aqui assim em causa parece ser a indicação de que é preciso que o homem deseje. A expressão do desejo é aqui indicado com este verbo comprar. Comprar significa sair, comprar significa ir ver, ir à procura. Comprar significa este movimento pelo qual eu reconheço que não tenho o suficiente e me lanço a ir à procura. Agora, o que acontece então é que não interessa tanto o negócio, porque não vais ter que pagar, interessa saberes a quem te diriges para comprar. O segredo não é tanto o que tiveste que colocar, porque finalmente vai-te ser oferecido gratuitamente aquilo que te dispuseste a ir à procura para comprar. O que é relevante é este movimento, é esta seriedade, é esta busca, é esta inquietação, é esta procura e o encontro com aquele que tem para mim aquilo que é adequado ao meu desejo, aquele que tem para mim o que eu procurava. Bom, ainda uma chamada de atenção a propósito deste mesmo versículo, sobre onde se fala de ouro purificado, onde se fala de colírio para ungir os olhos e recuperar a vista, mas chamar a atenção para este tema da purificação e da purificação dos olhos, e que é sempre a purificação também do coração. Disse a certa vez o Papa Bento: a purificação do coração realiza-se no seguimento de Cristo, na unificação de vida com Ele. Já não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim. Somos puros, não porque temos as mãos lavadas, não porque temos o corpo todo envernizado. Somos puros porque temos comunhão com Jesus. A nossa pureza seria a máxima profanação, seria a máxima perversão se não precisássemos de Cristo. É muito estranho a pessoa servir-se da bondade para não precisar daquele que é bom. Porquê é que nos chamas bom quando só Deus é bom? Não somos puros se não precisamos daquele que nos oferece puramente toda a sua pureza. Lembro também uma frase de Jacques Maritain, onde ele diz: é necessário ter um espírito duro e um coração doce. Uma pessoa pura tem um espírito duro, resistente, insistente, e um coração doce. É preciso ter um espírito duro e um coração doce. O mundo quase que é feito só de espíritos duros e de corações secos, e de corações suaves e espíritos moles. Os cristãos têm este paradoxo. Não somos moles na convicção e duros na intimidade. Somos pessoas que têm uma resistência interior e uma grande dádiva na maneira como nos aproximamos. A pureza de coração significa ter esta consistência interior que depois se torna caridade na procura dos outros. Lembro ainda que regressamos ao coração na pureza quando nos pomos à procura do que Cristo dá ao nosso coração. E Cristo dá ao nosso coração nada outro senão a sua presença mesma e a presença nele da vida teologal. Avanço para o versículo 19. Aqueles a quem amo, repreendo e corrijo. Tens, pois, zelo e arrepende-te. Este é um versículo que é um bocadinho indecoroso de dizer nos dias que correm. Enfim, os treinadores na atividade desportiva, seja qual for, corrigem os seus educandos, puxam por eles. As pessoas que têm atividade musical têm que corrigir as posições nos dedos, têm que corrigir a maneira como pegam num instrumento.
enfim, um bom professor corrige a maneira como se mexe no computador ou a maneira improvisada como mexe no computador, mas parece que chegados à religião, a única coisa que é preciso distribuir é mel, é gomas, e portanto Deus não tem autorização senão a distribuir-nos carinhos e fofuras. De facto, eu penso que esta maneira de colocar a coisa, a colocar o gesto da nossa experiência cristã, poderá ser muito ternurento, mas não é verdadeiro. Há aqueles que acham que Deus não os corrige, a vida os corrigirá e muitas vezes os corrigirá com grande crueza e com grande dificuldade. Deus corrige-nos por nenhuma outra razão, senão a que nos ama. Deus corrige-nos como expressão do seu amor. Deus corrige-nos porque de verdade nos ama. E se de verdade nos ama, não nos quer ver a caminhar em direção a precipícios. A pandemia foi um castigo de Deus, não foi um castigo de Deus? Penso que é absolutamente falso, penso que é absolutamente incorreto, penso que é demagógico, manipulatório, mandarmos logo para a frente que jamais Deus teria alguma coisa a ver com o que se passou na pandemia. É óbvio que não estou encartado, não tenho autorização nenhuma e não penso, de maneira nenhuma, que Deus lá em cima no laboratório teve a pensar como é que havia de castigar os homens. Agora, o que nós sabemos é que as situações crucificantes são a grande escola de Deus. Aquelas situações que nos crucificam muito são o grande lugar onde Deus nos corrige. Os flagelos são tantas vezes o lugar onde Deus nos faz regressar àquela vida de filhos que recusávamos. Há pouco tempo publiquei num texto que escrevi aqui no blog da paróquia, o texto que agora passo a ler do notável padre francês contemporâneo, padre Philippe Pli. Diz ele: os flagelos são enviados aos homens, no livro do Apocalipse, para compreenderem que a comunhão com a revolta do dragão e a edificação de Babilónia conduz-los à perdição. A guerra descrita por João no livro do Apocalipse, sendo espiritual, faz-nos compreender que a natureza dos flagelos é da mesma ordem. Quer dizer, a guerra é espiritual e os flagelos são espirituais. Certo, João utiliza símbolos materiais para exprimir estes flagelos. O fogo consumindo a vegetação, a água empestada, os astros obscurecidos, o granizo, os tremores de terra, etc. No entanto, não se trata de calamidades cósmicas. São os homens que são atingidos na sua consciência e expectativas, quer dizer, interpelados ou até mesmo frustrados. O dragão aposta muito no desejo latente dos homens de fundarem um paraíso terrestre. Sou rica, não preciso de ninguém, estou bem acomodada na situação em que estou. Quer dizer, os homens pretendem gozar aqui embaixo de uma felicidade total. Os flagelos divinos vêm regularmente meter em crise esta aspiração da humanidade que esquece que sem Deus não pode aceder à felicidade. Os flagelos são, portanto, ocasiões para os homens meditarem em verdade sobre a natureza exata da condição humana. Eles são, por isso, oportunidade para os homens se converterem. Bom, então é isso que o Senhor nos diz. Àqueles a quem amo, repreendo e corrijo. Não há aqui nenhuma maldade, não há aqui nenhuma crueldade, não há aqui nenhum masoquismo, não há aqui nenhum sadismo. Há aqui uma afirmação de um vínculo efetivo de paternidade, de fraternidade, de cuidado do Senhor em relação a nós. Seria para nos assustarmos, seria para nos intimidarmos, seria para nos desencorajarmos. Lembro que a palavra de Santa Teresa do Menino Jesus, que afirmava que o desencorajamento é também um orgulho. Quer dizer, se as coisas que me acontecem, as dificuldades que me acontecem, servem para eu perder a força, então isso é sinal de que eu só contava com a minha força. Chego finalmente ao versículo culminante desta carta e já estou perto de acabar.
Então estamos perto de fechar este comentário às 7 cartas do Apocalipse e fechamos com chave de ouro com uma das mais belas declarações de amor, uma declaração da maneira como o Senhor ama a casa de cada um de nós, o coração de cada um de nós, o destino de cada um de nós. Olha que eu estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e me abrir a porta, entrarei em casa para cear com ele e ele comigo. Estamos com esta frase num dos momentos culminantes da expressão da relação que Deus quer ter connosco, que Deus quer ter com os homens. Nas bem-aventuranças, na versão de Lucas, no capítulo 6, é dita a certa altura, mas ai de vós os ricos, porque já recebeste a vossa consolação. A carta a Laodiceia é uma carta para pôr em causa a homeostasia, a temperatura média, o estilo de vida conformado e comodista daquela igreja que também havemos que espreitar no nosso próprio comodismo e conformismo. Ai de vós os ricos. Esta carta é precisamente uma carta contra os ricos, quer dizer contra aqueles que tentam uma riqueza fora da verdadeira riqueza, que é a relação com Cristo. A infelicidade de ser possuído de uma riqueza que não a de Cristo a visitar-me, que não a de Cristo em minha casa. A infelicidade de ter riquezas, sejam elas quais forem, que não incluem aquilo que é a verdadeira riqueza e o segredo das riquezas, que é ter o Senhor à minha mesa a comungar comigo. Como podemos nomear riqueza outra experiência que não esta de ter o Senhor comigo? Nas mesmas bem-aventuranças, no versículo mais à frente diz: ai de vós os que estáis agora fartos, porque vejo ter fome. Ora bem, é aqui que estamos, naqueles que inventaram para si banquetes, inventaram para si um modo de estar e que não sentem o sabor do dom de Jesus e que não têm sabor e que não têm o gosto de comungar com Jesus. Então estamos muito perto também, nestes versículos últimos, do episódio dos discípulos de Emaús. Aquele que vem para corrigir é o mesmo que caminha com os discípulos, corrigindo-lhes, ensinando-lhes a ler as Escrituras. Os olhos deles estavam impedidos de o reconhecer e nesta carta o Senhor oferece também um colírio para purificar os olhos. Este colírio que é receber na palavra uma outra maneira de ver a vida. O Senhor que, fazendo caminho, faz menção de ir adiante, eles convidam-no para a sua casa e ele senta-se com eles à mesa. Estamos então nesta experiência que é da Igreja Peregrina, que é a Igreja de todos os tempos. A Igreja que caminha com Jesus, senta-se com Jesus. A Igreja que quer caminhar Jesus, a Igreja que quer ser corrigida por Jesus, a Igreja que quer ver naquele horizonte que Jesus lhe abre. Então é a Igreja também que se senta para celebrar com Jesus a Eucaristia. Os judeus, antes de Jesus, os judeus que não reconhecem Jesus, os judeus esperavam que o Messias viesse na noite da Páscoa. Era na noite da Páscoa que Israel esperava e espera a vinda do Messias. A Igreja já não espera a vinda do Messias, a Igreja sabe que o Messias vem quando ela se senta para celebrar a Eucaristia, quando ela abre o coração para celebrar a Eucaristia. Mas, se estes versículos de Lucas podem lançar alguma luz a este episódio, de facto percebe-se que a grande relação que o livro do Apocalipse estabelece é com o Cântico dos Cânticos. Passo a ler os versículos 2 a 4. Durmo, diz a esposa, durmo, diz a Igreja, durmo, diz o coração de cada um de nós no seu caminho de purificação, durmo, mas o meu coração vela, escuta. O que é que isto quer dizer?
triste de mim, por uma parte estou cansado, cá dentro mantenho na minha alma, mantenho uma inquietação pelo Senhor, mantenho uma procura do Senhor. Durmo, mas o meu coração vela. Escuta, é o meu bem-amado que bate, abre, sou eu, minha irmã, minha amiga, minha pomba, minha perfeita. É Jesus a reconhecer nestes títulos todos o que a Igreja é para si. Tenho a cabeça coberta de orvalho, dos anéis do meu cabelo escorrem gotas da noite. O Senhor que passou a noite, o Senhor que passou a cruz, o Senhor que aparece à Igreja para a ressuscitar também. Bom, já tirei a minha túnica, deverei vesti-la de novo, já lavei os pés, terei de voltar a manchá-los. A Igreja que se despe para ser purificada no batismo, a Igreja que é revestida de vida nova no seu batismo. O meu bem-amado meteu a mão pela fresta da porta e o meu coração estremeceu por ele. Então, é aqui que estamos, neste maravilhoso encontro de amor do Senhor com o coração de cada um de nós. E que assim também dá-se uma das transições mais relevantes nesta carta e mais significativas no conjunto das 7 cartas. O Senhor que se dirige às igrejas no plural, o Senhor que se dirige às igrejas como realidade múltipla na vida dos seus fiéis, o Senhor que se quer encontrar com alguém, que se quer pôr à mesa com alguém, que quer ter este encontro nupcial com o coração de cada um de nós. É esse o desejo de cada um de nós, é esse o desejo do Senhor em relação a cada um de nós, que o desejemos e que desejemos colocar-nos à mesa com Ele. É óbvio que este versículo tem também reminiscências em João 14, quando o Senhor anuncia do seu desejo de vir ao coração de cada um de nós. Diz assim João 14, 23, se alguém me ama, há de guardar a minha palavra, meu Pai amá-lo-á, e nós viremos a Ele e estabeleceremos nele a nossa habitação. O grande batedor de portas é o Espírito Santo. E o Espírito Santo bate à porta do nosso coração, pedindo a nossa disponibilidade, a nossa humildade, a nossa decisão de recebermos a vida trinitária de Deus. Então, de alguma maneira, este bater à porta do Senhor serve para fechar os escritos joânicos, serve de arco que se contrapõe ao começo do Evangelho de João. Em 1,39 eles perguntaram onde moras? Ele respondeu-lhes, vim de ver. Eles foram e permaneceram junto dele naquele dia. No encerrar desta carta há uma promessa de que o Senhor Ele mesmo vem para ficar connosco, assim o nosso coração se decida por Jesus. E termino com uma referência ao bispo de Beja do século VI, Apríngio, que tem um importante comentário ao livro do Apocalipse. Diz ele que estas 7 cartas são também como que uma semana daquela primeira vez que Deus criou o mundo. Nestas 7 cartas está também a recriar o mundo da Igreja, a fazer convergir a Igreja para este encontro com o seu Senhor. Para mim foi muito proveitoso ter que fazer estes encontros. Como é óbvio, sou o primeiro ouvinte da religião de que sou pregador. Permitiu-me ir mais a fundo aqui no encontro com o livro do Apocalipse, que também tenha ficado em quem me escuta este desejo de ir mais dentro da Palavra de Deus. Aos resistentes, aos que fizeram todo este percurso, o meu muito obrigado e muita gratidão. Confiamos uns aos outros, rezamos uns pelos outros, e que também, na boa vontade do Senhor, em algum momento mais à frente, alguma sequência possam ter estes comentários. Última palavra para agradecer aqui assim
aos dois anjos invisíveis para todos os que acompanham no canal, mas que estão aqui sempre à minha frente como guardiões destes encontros, o Daniel Carretas, informático, e que, portanto, aqui veio sempre dar as suas competências, e um jovem de seu nome, Manuel Quintela, que também pôs todo o seu entusiasmo a fazer estes encontros. É com o trabalho deles que estas catequeses podemos chegar a todos. O meu muito obrigado também aos dois. Lembro que a figura que apareceu sempre como capa destes encontros é exatamente uma referência ao versículo do Apocalipse 3:20, com Jesus a aparecer na porta entreaberta, que é o coração de cada um de nós. Então, que possam também encontrar nesta bela pintura de um pintor pouco conhecido italiano contemporâneo, Antonio Martinotti, que também possam encontrar aqui assim o anúncio e o consolo da visita que Jesus nos quer fazer. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém.